Se você busca sucesso e percebe que mesmo conquistando posições, dinheiro ou reconhecimento, algo sempre escapa, saiba isto: é muito provável que você esteja, sem perceber, quebrando a regra de ouro. E é exatamente isso que tem corroído suas vitórias, transformando conquistas em retrocessos silenciosos. Antes que feche este vídeo, quero fazer uma promessa honesta. Nos próximos minutos você vai identificar 3 padrões concretos em que pessoas bem-intencionadas e ambiciosas sabotam seus próprios resultados. Mais do que isso, você vai encontrar um caminho prático para começar a consertar isso já hoje. Se essa palavra está falando ao seu coração, curta este vídeo e inscreva-se. Aqui falamos de sucesso com propósito, e eu quero caminhar com você nessa direção. Vamos direto ao ponto. A regra de ouro, aquilo que Jesus resumiu como tratar o outro como você quer ser tratado, não é apenas uma máxima ética confortável para conversas politeístas. Ela funciona como um princípio operativo, uma lei moral que se manifesta nas relações humanas, no mercado, na estrutura das organizações e, sim, nas consequências que voltam para nós. Quando a violamos pagando o outro com vingança, cortando custos humanos para inflar o resultado trimestral, ignorando a dor do empregado ou cultivando intolerância e orgulho, criamos uma atracação ruim, tração sobre areia. A locomotiva pode tentar subir, o maquinista gritar ordens, mas sem fricção justa ela derrapa. Pense aqui comigo. Quantas vezes você já escolheu o atalho por pressa? Quantas vezes o argumento do preciso fechar isto agora foi usado para tomar decisões que a curto prazo parecem corretas, mas a médio prazo corroem confiança e reputação? A pressa por resultados, sem critérios éticos, tem um custo invisível. Não é apenas uma questão de ser bom ou ser mau. É pragmática. Relacionamentos quebrados significam parceiros que não te recomendam, clientes que não retornam, equipes que não dão o sangue quando a crise chega. Permita-me fazer um diagnóstico prático, sem juízo fatalista, apenas observação do que costuma acontecer. Primeiro padrão: a visão utilitarista. Você trata pessoas como recursos a serem otimizados. Isso pode se manifestar em cortar salários, remarcar acordos sem conversar, ou enxergar o empregado como linha de custo a eliminar. A curto prazo, o resultado pode até apresentar números melhores. A médio prazo, a rotação aumenta, a qualidade cai, a reputação se desgasta. Segundo padrão, a política do espelho. Você revida como foi ferido. Em vez de liderar, reage. Em vez de influenciar, combate. Revidar cria inimigos, e inimigos possuem uma habilidade prática. Aparecem na hora em que você mais precisa de aliança. Terceiro padrão: moral do espetáculo. Você cultiva a imagem do vencedor e alimenta a vaidade com elogios públicos, enquanto nos bastidores corta custos humanos ou mente em acordos. A vaidade é uma espécie de erosão. Come, devagar, a confiança que as pessoas depositam em você. Quarto padrão: a intolerância disfarçada de convicção. Tornamo-nos rígidos quanto a grupos, tradições ou posições, excluindo o diálogo. Isso constrói muros onde deveriam haver pontes. O fruto desse comportamento é previsível: isolamento e perda de oportunidades de colaboração. Quinto padrão: indecisão e procrastinação. Curioso, não? Não agir também quebra a regra de ouro porque retarda justiça, cura e decisões corretas que poderiam beneficiar outros. Procrastinar uma decisão justa é privar alguém de vida melhor. Se alguma dessas coisas soou como espelho, não se assuste. A boa notícia é que reconhecer é o primeiro passo. E há uma segunda boa notícia. Muitas das grandes viradas na vida de pessoas de sucesso vieram justamente quando aceitaram a derrota, a analisaram e permitiram que ela remodelasse seus hábitos. Deixe-me contar algumas histórias que não são teorias. São mapas de como a vida real, com suas quedas, ensina. Houve um homem que estudou o sucesso por anos e que em vários momentos parecia ruir. Em uma crise financeira no início do século XX, aquela onda de pânico que atingiu o país levou à quebra de muitos planos. Ele viu portas que imaginava eternas se fecharem de repente.
Tinha empreendimentos que pareciam sólidos e, de repente, os credores batiam à porta. A muitas pessoas, isso teria sido o ponto final. Para ele, porém, foi um ponto de virada. Não porque a crise foi uma bênção mágica, mas porque a derrota o obrigou a olhar para o que faltava: caráter, rede de confiança, humildade para aprender com erros práticos. Ele começou a ouvir mais, a estudar as causas reais dos fracassos, a anotar hábitos que o levaram ao erro. O resultado veio não como um salto instantâneo, mas como uma reorientação que, ao longo dos anos, gerou um padrão de sucesso mais sustentável. Outra história simples, quase humilhante no detalhe, mas poderosa na lição. Num começo modesto, alguém começou a vender doces numa pequena loja. Os números eram pequenos, as margens menores ainda. Em vez de ceder ao desânimo ou tentar enganar clientes para aumentar o lucro, ele passou a oferecer pequenas gentilezas, embrulhos caprichados, uma amostra grátis, um sorriso certo nas manhãs chuvosas. Num mês em que um concorrente cortou preços, ele não cortou qualidade. Resultado: clientes leais começaram a voltar. O que poderia ser visto como ingenuidade comercial revelou-se prática de longo prazo. Servir além do contrato gera tração. Há um relato famoso, e talvez você já tenha ouvido, sobre como alguém que fez sempre mais que o combinado acabou recebendo um bônus que transformou sua vida profissional. Esse bônus não caiu do céu. Caiu da confiança acumulada. Há um relato mais solene, que envolve uma comemoração pública de paz. Num armistício, num dia de comemoração, uma iniciativa simples, um gesto de deferência, uma palavra de humildade, mudou a percepção das pessoas. Uma cerimônia que poderia passar como protocolo tornou-se ocasião de reconciliação, porque um líder escolheu não alimentar rancor, mas reconhecer o outro. A diferença é mínima. Um gesto. O resultado é enorme. Reputação restaurada. Portas abertas que antes estavam trancadas pelo ódio e pela suspeita. Peças pequenas de respeito produzem redes de cooperação que, ao serem acionadas, ajudam a levantar projetos que nenhum indivíduo levantaria sozinho. E então há a história do tribunal. Um homem trazido a julgamento, uma plateia ávida por ver a justiça ser feita com rigor. Um juiz, cansado de ver amargura e vingança, escuta algo que o toca. Uma canção simples, a voz humilde de uma testemunha, um apelo genuíno. O juiz, movido por aquilo, decide estender misericórdia dentro dos limites da lei. Esse gesto não anulou o processo. Ele operou em outra esfera. Restaurou dignidade e, mais tarde, o homem perdoado tornou-se um instrumento de mudança na comunidade. Alguns chamam isso apenas de compaixão. Eu prefiro chamar de investimento moral. A escolha de pagar para um outro bem, que no futuro retorna com juros. A oração intercessora, a voz de quem pede por misericórdia, demonstrou que há poder em decisões que escolhem restaurar, em vez de punir, sem esperança de transformação. Essas histórias têm algo em comum. Não pintam derrotas como bênçãos instantâneas, nem propõem que cada perda terá um prêmio automático. Elas mostram que a derrota, quando enfrentada com honestidade, humildade e serviço, funciona como uma bússola que redireciona o caráter. E o caráter é a base da confiança. Sem confiança, sistemas, contratos e redes ruem. Uma imagem simples ajuda. Imagine sua vida profissional como uma locomotiva que precisa subir uma rampa. A areia nas rodas é a humildade. Sem ela, as rodas giram em falso e você não sobe. A vaidade é óleo no trilho. Tudo escorrega. Quando você trabalha com honestidade e serviço, coloca areia suficiente na tração e a máquina avança. Não é mágica, é física das relações humanas. Agora trago um exemplo prático que você pode usar como referência amanhã no trabalho. Houve um empregado que recebeu uma oportunidade pequena, um turno extra para organizar estoque. Em vez de apenas cumprir, ele arrumou, inventariou, rotulou e deixou orientações simples para qualquer substituto. Não pediu imediata recompensa. Ao final do mês, a empresa enfrentou uma fiscalização surpresa e o gestor,
vendo o cuidado daquele empregado, recomendou-o para um prêmio interno, não por subserviência, mas por responsabilidade. A atitude de quem serve a mais do que o contrato frequentemente cria espaço para confiança recíproca. É uma economia moral simples. Você produz valor além do medido. As pessoas reconhecem. Na engrenagem humana, reconhecimento vira oportunidade. Esses exemplos apontam para 3 dinâmicas que quero que você guarde: reação humana, formação de caráter e retorno prático. A primeira é clara. As pessoas reagem. Tratá-las mal gera retaliação, silêncio ou deserção. A segunda é íntima. O comportamento repetido molda seu caráter, que por sua vez orienta decisões futuras. A terceira é de mercado. Reputação e redes valem muito mais do que parecem no balanço imediato. Tudo isso é parte da regra de ouro, atuando como um princípio real. Um perigo que precisamos evitar é confundir isso com ideologia de sucesso rápido. Existe hoje muita conversa que promete pensar e enriquecer como uma fórmula automática. No palco cristão e moral, devemos ter cuidado para não transformar metáforas psicológicas em doutrinas. Pense comigo, semear bondade não garante ausência de dor, nem garante que todo processo legal se deterá. O que semear bondade faz com frequência é abrir caminhos onde a dureza e a desconfiança fechariam portas. Isso não anula sofrimento humano, torna o caminho de recuperação mais provável. A regra de ouro também se manifesta nos pequenos detalhes de cultura organizacional. Considere 2 empresas. A primeira controla cada gasto baixando salários, reduzindo o treinamento e desconsiderando o bem-estar. A segunda investe em desenvolvimento, em ouvir reclamações e em pagar de maneira justa. A primeira economiza no curto prazo. A segunda constrói um banco de confiança. Em momentos de crise, quem tem um banco de confiança tem pessoas dispostas a fazer sacrifícios. Quem não tem, descobre que a roda da fortuna gira e não volta para ajudar. Essa é a diferença entre um ganho contábil e um patrimônio moral. Mas não pense que revelar falhas e acolher a derrota é sinal de fraqueza. Ao contrário, exige coragem. Reconhecer um erro público, confessar uma atitude de má-fé e corrigir uma injustiça é um ato que muitas lideranças têm medo de praticar por pensar que isso reduzirá sua autoridade. A autoridade autêntica cresce quando se alia à integridade. Liderar com humildade não anula a liderança, a eleva. Veja o exemplo de um líder que recebeu uma crítica justa. Em vez de silenciar o crítico, convidou-o para conversar, investigou os fatos e corrigiu o que foi necessário. A decisão de reparar construiu uma lealdade que não estaria lá se ele tivesse se fechado. Outro aspecto importante é a luta contra os preconceitos que se transmitem de geração em geração. Aquilo que estudiosos chamam de herança social. Crianças aprendem padrões. Empresas tornam-se caixas de hábitos. Se numa casa ou numa corporação há um viés de exclusão, ele tende a se reproduzir. A regra de ouro em suas aplicações funciona como corretivo. Exige olhar para o outro como sujeito e não como membro de uma classe descartável. É aí que a educação e a construção de cultura entram como ferramentas estratégicas. Quando usamos tempo para ensinar respeito e empatia, plantamos areia para a locomotiva da sociedade ter tração futura. Voltando às histórias de virada. Há relatos que tocam porque mostram escolhas não óbvias. Em uma ocasião, em que um homem poderia ter revanchismo fácil, escolheu perdoar. Esse ato não era fraqueza nem ingenuidade, foi estratégia moral. Ele entendeu que o ódio gastaria a sua energia e aprofundaria o problema. Ao perdoar, não eliminou as consequências legais nem dispensou responsabilização, mas abriu espaço para a reconstrução. A parábola do bom samaritano, em sua essência, pergunta: quem agiu como eu, gostaria que agissem comigo na mesma situação? É isso que a regra de ouro traz em termos práticos. E há ainda a força da oração como disciplina que molda caráter. Não laudo milagres como promessas automáticas. Não dou à oração papel de mágica. Mas há relatos, alguns ligados a tribunais e julgamentos, em que a oração e a disposição de interceder
Mudou a percepção de pessoas em posição de poder. Uma voz que pede clemência com sinceridade pode tocar o coração daquele que tem autoridade para julgar. A oração aqui aparece como disciplina de empatia, a prática de colocar-se no lugar do outro diante de Deus e depois agir de modo a restaurá-lo. É uma ferramenta que forma o agente, e agentes formados tomam decisões que têm efeito prático no mundo. Agora, quero que você faça uma pequena auditoria mental. Nos últimos 6 meses, houve uma situação em que você poderia ter escolhido o caminho mais difícil, reparar, perdoar, servir além do contratado, e optou pelo caminho mais fácil? Anote. Não para se julgar, mas para perceber padrão. O exercício é terapêutico e prático. Reconhecer é pré-condição para mudar. Antes de avançarmos para a parte técnica, onde vou mapear como a regra de ouro opera por 3 mecanismos claros, preciso te deixar com uma imagem que vai nos guiar para o próximo passo. Imagine a vida como uma roda. Cada ato que você faz é uma pequena elevação ou depressão nessa roda. Há momentos em que você acha que está rodando a seu favor. Outras vezes, a rotação parece adversa. Mas a soma desses atos, ao longo dos anos, define o tamanho da roda que você construiu. Roda menor, círculos pequenos. Roda maior, amplitude. A regra de ouro é o critério que decide se você está adicionando material sólido à roda ou se está quebrando-a com práticas que se corroem. Ainda que eu não vá agora desmontar todo o arcabouço teórico, quero que você saia desta primeira parte com 3 convicções práticas. Primeiro, que a regra de ouro não é mera etiqueta social. É princípio com consequências práticas. Segundo, que derrotas não são sentenças finais. Podem ser redirecionamentos, se você analisá-las com honestidade. Terceiro, que decisões éticas geram patrimônio moral que, com frequência, produz resultados mais duradouros que ganhos imediatos. Nos próximos minutos, vou lhe apresentar exemplos específicos de hábitos que você pode começar a praticar nas próximas 24, 48 e 72 horas. Vou também trazer um código prático de ética que você pode aplicar no seu trabalho e na sua vida pública. Antes disso, contudo, preciso narrar mais 2 passagens que conectam as histórias acima aos mecanismos que justificam a regra de ouro como lei prática. Uma delas toca o aspecto da reputação e da reciprocidade. A outra foca na formação do caráter, por hábitos repetidos. Essas histórias vão mostrar como, muitas vezes, a derrota é a voz que nos diz: mude o curso antes que algo maior se quebre. Considere a seguinte cena. Um jovem advogado recém-formado recebe um caso de pouca visibilidade. Ele poderia seguir a tentação de usar atalhos burocráticos para avançar mais rápido, alegando que ninguém veria. Em vez disso, ele escolhe ser minucioso, ouvindo todas as testemunhas, anotando detalhes e, sobretudo, tratando cada pessoa com dignidade. Tempos depois, um caso de maior repercussão surge, e o cliente anterior, que se sentiu dignamente tratado, refere o jovem para aquele caso. A decisão ética, no começo, não gerou vantagem imediata, mas construiu crédito. Quanto de suas escolhas hoje estão sendo feitas em nome do crédito que você quer ter amanhã? E há também um momento simbólico que sempre me toca. Em uma comunidade dividida, um indivíduo se levantou para reconhecer um erro coletivo, uma política de exclusão do passado. Ele propôs reparação simbólica, ouviu relatos e instituiu uma prática de compaixão permanente. Esse gesto pequeno de admitir falha mudou a narrativa pública. A comunidade, que poderia ter se fechado, começou a se reconfigurar em prol do bem comum. A lição é clara. Coragem para admitir e corrigir constrói um legado que resistência autoritária jamais assegura. Estamos chegando ao ponto em que será útil nomear, de forma prática, alguns sinais claros de que você talvez esteja quebrando a regra de ouro. Não é para que você se castigue, mas para que você se posicione. Preste atenção. Quando você evita diálogo com quem pensa diferente, quando usa a desculpa da competitividade para mentir ou omitir, quando posterga uma decisão que corrige uma injustiça, quando a sua linguagem pública é de humilhação ao erro alheio, aí há um padrão. A regra de ouro aplicada
Pede que você seja proativo em reparar, que decida com prontidão justa, que priorize serviço e que entenda que reputação é capital. Você já percebeu que recompensas e penalidades vêm em camadas? Há a penalidade direta, perder um contrato por ter enganado um cliente. Há também a penalidade relacional, menos óbvia, que é perder aliados e corações. E há a penalidade temporal, que é ver sua história ser contada de forma a cortar oportunidades futuras. Aquilo que hoje nos parece mera negociação dura, pode amanhã ser a narrativa que alicerça uma exclusão. Antes de avançar, permita-me contar mais um dos turning points que ilustra humildade e reinvenção. Em um momento crucial, após falhas que pareciam esmagadoras, esse estudioso do sucesso decidiu viajar, recolher-se e estudar pessoas simples em fábricas, lojas e tribunais. Ele conversou com maus e bons patrões, com trabalhadores cansados e com donos que tratavam bem suas equipes. Aprendeu que o ingrediente humano estava sendo negligenciado nas visões de sucesso que privilegiavam fórmulas rápidas. O resultado foi um roteiro de hábitos simples. Servir primeiro, gravar pequenas vitórias de caráter e perseverar. Não foi uma receita infalível, foi disciplina aplicada. E disciplina, mais que talento, molda destinos. Eu poderia aqui citar passagens das Escrituras que reforçam essa visão. São curtas, diretas e conhecidas. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Uma convocação para a ação concreta. E outra que nos lembra: o que semeia em carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia em espírito, do espírito colherá vida eterna. Essas frases não são mágica, são guias que nos ajudam a ver as consequências morais do que fazemos. Antes de seguirmos, pare um instante. Pense numa decisão recente que você tomou por pressa ou por orgulho. Imagine, somente imagine, que você optasse por outra atitude. Conversa, reparo, serviço além do exigido. Qual seria a diferença amanhã? Essa imaginação não é fantasia, é ensaio de caráter. Treinar a mente para escolher a regra de ouro é treinar a vontade para agir diferente na hora vital. A próxima etapa é onde entraremos mais a fundo. Vou descrever os 3 mecanismos pelos quais a regra de ouro atua na vida prática: reciprocidade humana, formação do caráter e lei de compensação. E a partir daí, montar um código de ética aplicável ao seu dia a dia com entre 8 e 12 ações. Mas antes de dar esse passo teórico, quero preparar o terreno com uma última história nesta parte, porque histórias fixam conceitos. É a história de uma empresa pequena, que enfrentou uma inspeção regulatória e poderia ter escondido falhas para ganhar prazo. Em vez de esconder, o líder admitiu, corrigiu e propôs transparência. O retorno foi multiplicador. Clientes renovaram confiança. Novas parcerias surgiram. E quando a crise maior veio, foram justamente esses parceiros que seguraram a empresa. Agora você talvez esteja sentindo 2 coisas. Um misto de desconforto, por reconhecer padrões próprios, e esperança, por ver que existe caminho. Isso é saudável. Mudança ética não é confortável, é necessária. E ela começa com decisão. Em seguida, vamos destrinchar como agir de modo prático e imediato, com passos para as próximas 72 horas. Mas antes disso, quero que você segure firme esta pergunta. Que injustiça você poderia admitir e reparar hoje? Pense nela. Faça uma anotação. Ao voltar comigo, construiremos um plano. Pense na pergunta que eu te pedi para anotar. Qual injustiça você poderia admitir e reparar hoje? Não responda ainda em voz alta. Mantenha-a como um ponto de contato interior. A partir desse ponto, quero aprofundar com clareza os mecanismos pelos quais a regra de ouro atua na vida real. Não como doutrina abstrata, mas como trem que puxa resultados, um fio que liga caráter à consequência. São 3 mecanismos práticos: reciprocidade humana, formação do caráter por hábito e a lei de compensação social. Vou expor cada um com exemplos concretos, riscos e exercícios práticos para os próximos 24, 72 horas e para os próximos 21 dias. O primeiro mecanismo: reciprocidade humana. As pessoas reagem, é simples e profundo.
Quando você trata alguém com respeito, transparência e justiça, essa pessoa tende a responder com confiança e cooperação. Quando você age com violência, escárnio ou engano, a reação quase sempre virá. Às vezes de forma direta, às vezes pela construção lenta de resistência e distância. Essa reação não é mágica, é social. Lembra do exemplo do jovem advogado que tratei antes? Ele plantou respeito no início do relacionamento. Depois, quando veio a chance maior, o cliente o recomendou. Aquilo não foi sorte, foi a reação humana que premia trato digno. Há também reações políticas e econômicas. Se você reduz salários e corta treinamentos para inflar um resultado trimestral, pode ganhar naquele relatório, mas perderá confiança. Essa confiança que você destrói não fica salva numa planilha. Ela se manifesta em baixa produtividade, em fuga de talentos, em clientes que preferem fornecedores que respeitam seus empregados. Em média, líderes que ignoram reciprocidade acabam sozinhos no topo e descobrem à primeira crise que ninguém os ajuda a puxar o trem. Quero que você faça um exercício mental agora. Pense numa relação profissional que foi danificada por uma reação que você provocou. Não se torture. Observe. Quem ficou magoado? Que gesto específico detonou a reação? Anotar esse detalhe é o primeiro passo para reverter a dinâmica. No curto prazo, próximas 24 horas, escolha uma atitude reparadora simples, um pedido de desculpa sincero, um reconhecimento público do erro ou uma oferta de correção prática. Não espere retorno imediato, haja em favor da coerência moral. A regra de ouro opera primeiro no mundo das respostas humanas, e a sua responsabilidade é iniciar a reação correta. O segundo mecanismo, a formação do caráter pelos hábitos. Somos em grande parte o que repetimos. Cada decisão cotidiana, cada ato aparentemente pequeno, servir um cliente com um detalhe a mais, devolver um troco a mais, ouvir com atenção, vai compactando uma estrutura interna. Com o tempo, essa estrutura orienta decisões maiores. Quando você forma o hábito de responder com paciência, você se torna alguém que em crises pensa estrategicamente, não revida por instinto. Quando você normaliza atalhos morais, se torna alguém que racionaliza fraudes e normaliza mentiras. A derrota chega, então, não apenas como consequência externa, mas como sinal de que o caráter precisa ser reformado. As histórias de virada que citei no primeiro bloco não foram sorte, foram disciplina aplicada. Lembra daquele estudioso do sucesso que, após ver suas ideias ruírem em 1907, se isolou não para construir fórmulas mágicas, mas para observar hábitos reais de humildade e serviço em fábricas e lojas? Ele voltou com um roteiro prático: anotar erros, pedir conselhos, praticar serviço não remunerado como treinamento de caráter. Não foi pensamento positivo milagroso, foi treino de caráter. Essa é a diferença entre um credo mental, que promete resultados sem disciplina, e a prática cristã que chama a formação pela repetição e pela responsabilidade. Se você quer começar a mudar agora, por 24-72 horas, comprometa-se a 3 micro-hábitos. 1. Responder com cortesia e sem justificar-se quando alguém aponta um erro seu. 2. Fazer um ato de serviço não esperado para uma pessoa no seu trabalho. 3. Registrar num caderno um erro do dia e o que aprendeu. Essas pequenas repetições começam a moldar juízo interior e resposta emocional. Ao final de 3 dias, leia suas anotações. Você verá sinais de deslocamento no seu modo de decidir. E aos que se importam com raízes espirituais, digo: a repetição virtuosa tem afinidade com disciplinas cristãs como confissão, arrependimento e disciplina de oração. Práticas que não garantem ausência de sofrimento, mas que moldam a alma para escolhas que prosperam em longo prazo. O terceiro mecanismo é o que alguns chamam de lei de compensação social. O que você semeia volta, não necessariamente nas mesmas moedas, mas em formas concretas. Em contextos cristãos, tenhamos cuidado com a linguagem. Não estou vendendo um sistema mágico onde um ato de bondade automaticamente produz riqueza. Em vez disso, falo de padrão prático. Semear confiança gera redes que,
quando você precisa, produzem alianças. Semear crueldade gera isolamento. É uma economia moral. Depósitos de boa vontade que funcionam como capital nos momentos de necessidade. No mundo real, isso significa: reputação se traduz em contratos, indicações, capital humano leal e cooperação em crise. Considere 2 exemplos que ilustram bem essas dinâmicas. Primeiro, a história de uma pequena mercearia que se manteve íntegra durante uma crise. Enquanto concorrentes escondiam defeitos ou adulteravam produtos para manter margem, o dono daquela mercearia preferiu sinalizar falhas e propor substituições. Em curto prazo, perdeu vendas. Em médio prazo, ganhou confiança. Quando veio a inspeção que obrigou todos a provar procedência, foram os clientes fielmente a ele que se mantiveram. Esse é o poder da compensação social, o retorno prático de uma prática corajosa e ética. O segundo exemplo é o que alguns documentos antigos relatam no setor fabril. Um trabalhador de carvão que, por consciência e dedicação, foi além de suas atribuições. Ele organizou ferramentas, corrigiu um risco que ninguém havia visto e, meses depois, recebeu um bônus que correspondia a cerca de 20% do seu salário, não por apelo, mas por reconhecimento da confiança que ele construiu. Esse bônus não foi um milagre, foi a materialização de capital moral. Em organizações e comunidades, capital moral é convertível em oportunidades. Agora, um cuidado teológico que preciso reiterar. Há correntes de pensamento que elevam a ideia do pensamento a uma força criadora absoluta. No nosso quadro cristão, a fé e a oração têm papel central, mas não substituem responsabilidade e ação. Se você ouvir a expressão lei de atração como um atalho para manipular, rejeite-a. Nossa leitura cristã diz que semeamos e confiamos a Deus com o fruto. A ação é nossa. O domínio último pertence a Deus. Quando falamos em lei de compensação, estamos dizendo: suas ações constroem um ambiente, e um ambiente funciona com lógica humana, que responde à confiabilidade e justiça. Não transforme isso em promessa mecânica de riqueza. Com esses 3 mecanismos claros, podemos agora traduzir a regra de ouro em um código de ética prático. Não é um compêndio moralidade abstrata. É um manual de hábitos e decisões. Vou apresentar 12 pontos, explicando brevemente cada um e como aplicá-los. Não os encare como mais uma lista impossível. Escolha 2 ou 3 para começar e pratique-os por 21 dias. O objetivo não é perfeição, mas transformação. Princípio 1. Servir além do contrato. Faça por vezes o que não é pedido, com atenção ao detalhe. Um ato extra de cuidado constrói confiança que nem sempre aparece em relatórios. Princípio 2. Transparência nas falhas. Assuma erros quando ocorrerem. Admite-los cria confiança mais rapidamente do que qualquer spin justificatório. Princípio 3. Decisão rápida e justa. Evite procrastinar decisões que afetam o bem-estar alheio. Indecisão, muitas vezes, é injustiça por omissão. Princípio 4. Não revide com humilhação. Responda com firmeza, sim, mas com respeito. A correção que humilha destrói pontes. Princípio 5. Reconhecer o outro como sujeito, não como meio. Pessoas não são recursos descartáveis, são portadoras de dignidade e inteligência. Isso transforma relações de trabalho. Princípio 6. Investir em formação. Procure ensinar e aprender constantemente. A educação quebra ciclos de preconceito e herança social negativa. Princípio 7. Repare publicamente quando necessário. Não esconda reparações. Um gesto público de correção reverbere confiança coletivamente. Princípio 8. Proteção do fraco. Nas decisões de negócio e de carreira, balanceie lucro com proteção dos vulneráveis. Isso forma cultura e atração social. Princípio 9. Humildade ativa. Busque feedback, sem defesa. Humildade não é passividade, é abertura para a correção. Princípio 10. Administração responsável do poder. Se você tem autoridade, use-a para criar oportunidades, não para consolidar privilégios. Princípio 11.
Prática de perdão condizente com justiça. Perdoe quando a reconciliação for possível, mas apoie processos de responsabilidade legal quando necessários. Princípio 12. Disciplina espiritual que molda caráter. Mantenha práticas regulares de oração, confissão e estudo que alimentem seu interior para decisões éticas. Cada princípio merece um momento de aplicação prática. Não tente adotar todos de uma vez. Escolha 2 para os próximos 21 dias. Um que atue no seu ambiente de trabalho e outro no seu círculo pessoal. Combine disciplina com mensuração. Anote diariamente o que fez e que reação obteve. Agora, proponho um plano de 21 dias que pode transformar o seu modo de aplicar a regra de ouro. Ele está dividido em 3 semanas, cada uma com um foco prático e exercícios diários. Lembre-se, não é mágica, é disciplina que muda hábitos. Dias 1-7. Reconhecimento e reparo. Objetivo: identificar injustiças e iniciar reparos. Tarefas diárias. Reserve 15 minutos para listar situações onde você agiu por pressa, ego ou economias à custa de outros. Escolha uma situação para reparar esta semana. Faça um gesto concreto de correção. Pode ser um pedido de desculpas, ajuste de pagamento, reatribuição de crédito. O exercício espiritual curto. Uma oração matinal, pedindo clareza sobre onde você feriu e coragem para reparar. À noite, escreva o que aprendeu. Dias 8-14. Serviço proativo. Objetivo: criar hábito de servir além do contrato. Tarefas diárias. Cada dia, identifique uma ação adicional que beneficie um colega, cliente ou vizinho, sem esperar reconhecimento. Registre pequenas vitórias. Uma pessoa sorriu por um gesto seu, um supervisor mencionou seu cuidado. Uma ligação de cliente terminou em agradecimento. Exercício de caridade consciente. Escolha um ato de generosidade que seja prático e não performático. Isso treina intenção, não autopromoção. Dias 15 e 21. Consolidação e decisão pública. Objetivo: institucionalizar mudança. Tarefas diárias. Compartilhe com um colega ou líder o que você aprendeu. Proponha um pequeno ajuste de procedimento que proteja direitos ou facilite justiça. Celebre um gesto de reparação que você fez anteriormente. Peça feedback honesto. Ao final da semana 3, escreva uma carta curta a si mesmo com o compromisso público do tipo: eu, seu nome, comprometo-me a aplicar os princípios X e Y por 3 meses. Guarde e reveja a carta a cada 30 dias. Quero agora voltar a algumas histórias para fixar esperança e firmeza juntas. Já mencionei a crise de 1907. Quando portas fecharam, o estudioso teve que repensar tudo. Em vez de culpar o mercado, ele estudou o que faltava em seu método: caráter, atenção ao detalhe, serviço em humildade. Esse processo o moldou. A sua derrota não é sentença, é diagnóstico. Pergunte-se: o que esse problema revela sobre hábitos e valores negligenciados na sua vida? Faça uma lista honesta. Ela será o mapa para a mudança. Também trago de novo a história do juiz tocado pela canção. Ela nos lembra que, às vezes, decisões que aparecem como estritamente técnicas têm também dimensão moral que toca o coração humano. A oração que intercedeu não substituiu o processo. Ela mudou o clima emocional, e o juiz tomou uma decisão que incluiu misericórdia. Isso nos mostra que ações e orações não são mutuamente exclusivas. Oração forma nossa humanidade para agir com compaixão e firmeza. Na prática, quando você ora, prepara seu coração para escolher a regra de ouro quando a tensão chegar. Há ainda um problema prático que precisa ser confrontado: a tentação de confundir justiça com vingança ou perdão com impunidade. A regra de ouro não exige que você ignore processos legais. Na verdade, perdoar não significa suprimir consequências legais. Em negócios e em vida pública, algumas ações exigem responsabilização. O que a regra de ouro pede é que, mesmo na busca por justiça, você preserve a dignidade humana e procure resultados restaurativos quando possível. Isso exige discernimento e, muitas vezes,
a ajuda de conselheiros sábios. Outro ponto. E se você é líder e suspeita que muitos na sua organização estão quebrando a regra de ouro sem perceber? O primeiro passo é diagnóstico coletivo. Escute relatos, implemente canais seguros para a voz dos colaboradores e crie treinamentos práticos que promovam empatia e serviço. Não é teatro moral, é arquitetura cultural. Mudanças de cultura exigem repetição, reconhecimento e instrumentação. Um processo simples. Reuniões mensais onde se compartilha um caso de reparo, reconhecimento de quem serviu além do contrato e espaço para sugestões de melhoria. Com o tempo, esses ritos constroem um banco de confiança. Agora, 3 ações que você pode tomar nas próximas 24 horas, que funcionam como chaves para abrir comportamentos novos. 1. Peça desculpas a alguém que você prejudicou por pressa, orgulho ou omissão. Seja específico, sem justificativas. Diga o que fará para reparar. 2. Faça um ato de serviço não esperado no seu trabalho. Organize um relatório. Deixe um manual para quem vem depois. Ofereça ajuda a um colega sobrecarregado. Nada de anúncio público, apenas faça. 3. Pause antes de reagir. Daqui para frente, pratique a regra dos 15 minutos. Quando sentir impulso de revidar ou responder com dureza, espere 15 minutos. Use esse tempo para orar, consultar um conselheiro ou escrever uma resposta ponderada. Esse pequeno atraso é um tremendo amortecedor moral. E nos próximos 72 horas, acrescente 2 passos. 4. Identifique uma política ou prática na sua organização que incentive a visão utilitarista e escreva uma proposta para modificá-la de forma a valorizar pessoas, não apenas resultados. Envie essa proposta a um líder. 5. Escolha um filho, amigo ou membro da comunidade e tome um compromisso público simples para ensinar-lhe uma prática de respeito e serviço por 1 mês. Isso combate herança social negativa. Não esqueça, mudança ética é um processo. Vai haver recaídas. Quando isso acontecer, não se condene ao ponto de paralisação. Repare, reinicie, aprenda. A humildade ativa que mencionei é exatamente isso. Admitir e consertar sem teatralizar. Quero agora ilustrar um cenário empresarial que revela consequências longas de quebrar a regra de ouro. Imagine uma companhia que opera com a lógica de maximizar lucros a qualquer custo, terceirizações sem padrão, salários baixos, corte de benefícios. Por 2 anos os lucros sobem, o mercado aplaude. Então vem uma crise. Clientes demandam qualidade e os empregados, demotivados, entregam serviço medíocre. A empresa entra em queda de reputação. Para corrigir, teria de reconstruir confiança, requalificar funcionários, investir em salários e processos, tudo custoso num momento em que o caixa está menor. Uma trajetória que poderia ter sido gradual, com investimentos regulares em pessoas, se transformou numa jogada de emergência. O que a regra de ouro teria evitado? O acúmulo de déficit moral que exige correção dramática depois. Uma governança previsora cultiva depósitos contínuos de confiança que funcionam no tempo da crise. Agora, uma palavra sobre orgulho e vaidade. A vaidade, você lembra, é óleo no trilho da locomotiva. Ela reduz atrito moral e aumenta giro falso. Como lidar com vaidade? Primeiro, identifique sinais. Necessidade de ser o centro, resposta à crítica com raiva, medo de delegar o crédito. Segundo, pratique pequenas devoluções de crédito de forma regular. Em reuniões, repasse reconhecimento a alguém da equipe. Isso altera tanto percepção externa quanto autoimagem. Terceiro, treine espaços de anonimato no serviço. Um bom exercício. Por 1 semana, realize ao menos um ato de serviço que ninguém saiba que foi você. Observa como isso afeta a tua motivação. A humildade que nasce daí é diferente da submissão. É força que não precisa ser vista para existir. Permita-me agora trazer um alerta teológico e pastoral. Em algumas correntes contemporâneas, lê-se a regra de ouro como: se você plantou o bem, Deus te dará o bem material. Embora a Escritura indique que semear o bem é princípio de vida,
Nós, como cristãos, não devemos confundir promessa geral com fórmula de enriquecimento. Há peregrinações que implicam sofrimento mesmo no caminho da obediência. A luz da regra de ouro é sobre caráter e consequência social. Não é um bilhete premiado para evitar dor. Ao pregar esse princípio, precisamos acompanhar com cuidado pastoral. Cuidar dos feridos, oferecer suporte prático e, se necessário, encaminhamentos para redes de assistência. Chegou a hora de tomar uma decisão prática, íntima e imediata. Pense agora numa pessoa a quem você deve reparar, perdoar ou servir. Pode ser um chefe, um empregado, um cliente, um amigo ou até você mesmo por gesto de autossabotagem. Vou guiar um pequeno roteiro de 5 passos para que essa decisão saia do pensamento e entre na ação. Passo 1. Nomeie a injustiça com precisão. Escreva em uma frase o que aconteceu e por que foi errado. Passo 2. Identifique uma reparação concreta e realizável. Não pense no gesto gigantesco. Escolha algo proporcional e factível. Passo 3. Prepare as palavras. Uma oração breve para pedir coragem. Depois, um esboço do que você dirá sem justificativas longas. Passo 4. Execute em 48 horas. Marque uma conversa, envie uma mensagem ou faça o gesto reparador. Passo 5. Registre o resultado. Escreva o que mudou, a reação da outra pessoa e o que aprendeu. Se houver sucesso, registre para repetir. Se houver recusa, mantenha a postura íntegra. Você fez o que devia. O arremate desta mensagem precisa ser um desafio que te encontre em pé. A regra de ouro não é palavra bonita para se guardar em quadro. É disciplina que corrói o orgulho pelo exercício da prática. Então, proponho um teste de 30 dias. Aplique diariamente pelo menos uma prática do código de ética que revelei. Registre as ações e os resultados e, ao final do período, peça a 2 mentores que comparem sua postura antes e depois. Pode ser que os resultados profissionais demorem. Pode ser que a dor permaneça. Mas você estará construindo algo que resiste à crise. Uma reputação de integridade. Quero terminar com 3 imagens e uma pergunta. Primeiro, a imagem da locomotiva. A humildade é a areia que dá tração. Se você estiver disposto a se sujar para subir a rampa, terá mais chances de vencer. Segundo, a imagem da roda. Cada ato é uma elevação ou depressão na roda da sua vida. Acumule elevações. Terceiro, a imagem da moeda moral. Cada gesto ético é um depósito em um banco que rende relacionamentos, oportunidades e paz de consciência. A pergunta é simples e definitiva. Você vai continuar a escolher atalhos que, por um tempo, parecem vantajosos, ou vai semear para um tipo de sucesso que resiste ao tempo e aos ventos de crise? Se sua resposta for a segunda opção, faça hoje 2 coisas antes de terminar este vídeo. Peça desculpas a alguém que você feriu e comprometa-se com um dos pontos do código por 21 dias. Se você quer um auxílio prático para começar, eu preparei uma checklist simples intitulada Você está quebrando a regra de ouro. 20 sinais. E um plano guiado de 21 dias, com exercícios diários e espaço para anotações. No link na descrição, você pode baixar esse material e, se desejar, inscrever-se no desafio de 21 dias que conduziremos com orientações semanais. Não prometo milagres, prometo orientação prática e companhia de quem já trilhou esses caminhos. Se você quiser transformar derrota em bússola, clique no link, baixe a checklist e venha aplicar a regra de ouro de forma concreta. Agora, feche os olhos por um momento e faça esta breve declaração. Hoje eu escolho reparar onde causei dano, servir onde posso e decidir com coragem quando for necessário. Se pronunciou com sinceridade? Perfeito. Levante-se e dê o primeiro passo. A vida, com suas voltas e quedas, nos oferece sempre a chance de redirecionar. A decisão que você toma agora pode não ser grande aos olhos do mundo. Pode, porém, ser a pedra fundamental de um legado que ninguém poderá tirar. A regra de ouro não é um obstáculo ao sucesso. Ela é a via pela qual o verdadeiro sucesso se estabiliza e se perpetua.
Faça dela seu princípio de ação. Inscreva-se no desafio, baixe a checklist e, se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um nudge para mudar. Que Deus te dê coragem para agir com verdade e sabedoria para colher no tempo certo os frutos que essa nova colheita trará.